Tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Vão aqui comigo, todo mundo junto, tá? Repete para mim. Gráfico, ponto, domínio imagem. Galera, não tem jeito. Qualquer que seja a questão de gráfico, ele vai fornecer para você pontos, obrigatoriamente. Se ele forneceu pontos, ele está dizendo assim, ei doidinho, tá vendo esses pontos que eu te dei? Tu vai trabalhar com eles porque eles têm domínio e têm imagem. Escutaram o que eu falei? Qualquer que seja a questão de gráfico, qualquer que seja, eu vou ter pontos à minha disposição. Se eu tenho pontos, necessariamente eu vou ter o quê? Domínio e imagem. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí lá vai a maioria da galera agoniada. Vamos resolver. Não, para. Ó, como eu tenho que pensar na questão? Isso vai cair, tá? Então eu olhei para a questão, eu vi um gráfico. Ao ver o gráfico, eu já lembrei. Gráfico eu vou ter que trabalhar com ponto. Por que eu vou ter que trabalhar com ponto? Porque se eu tenho ponto, ponto vai me dar domínio e vai me dar imagem. Beleza. Aí eu volto para o texto. Quando eu olho no texto, ele me deu uma função. Gente, se ele me deu uma função, a pergunta é, essa equação, ela já é uma função ou ela é um modelo? Massa. Se ela é um modelo, é porque eu não conheço algumas constantes. Quem é que você não conhece? Quais são as constantes que você não conhece, galera? A e B. Massa. Aí pensa comigo. Se eu não conheço duas constantes, para determiná-las, qual é a certeza que eu tenho? Eu vou precisar de quantos pontos? 2. Se eu não conheço duas constantes, eu preciso de 2 domínios e de 2 o quê? Imagens. Acabou a questão. Toda e qualquer questão isso vai acontecer. Toda. Não tem exceção. Então, o roteiro de vocês ao ver um gráfico é o seguinte. Pô, ele me deu um gráfico. Massa. Se ele me deu um gráfico, qual é a certeza que eu já tenho? Para que ele te dá o gráfico? Para você trabalhar com pontos. Se eu vou trabalhar com pontos, o que é trabalhar com pontos? É trabalhar com domínio e trabalhar com o quê? Imagem. Morreu. Volto para o texto. Tem uma equação lá. O que é que eu tenho que fazer? Essa equação é um modelo ou é uma função? Um modelo, porque eu não conheço duas constantes. Se eu não conheço duas constantes, obrigatoriamente eu vou ter que voltar para o gráfico e localizar nesse gráfico quantos pontos? 2. Morreu. É sempre assim. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando você observa isso, olha para esse gráfico com atenção. Você concorda comigo que se você olhar para esse gráfico, existem pontos em destaque? Esse gráfico, essa curva não está cheio de ponto não. Nem ele vai fazer isso contigo. Então, quando você olhar para o gráfico, olha a certeza que você tem. Você vai buscar quantos pontos? 1, 2, 3, 4. Quantos pontos você precisa para trabalhar? 2. Então, você vai olhar para o gráfico, você olha para a curva e você vai localizar 2 pontos. Darlan, mas tem 5. Problema dos 5. Porque você sabe que você só precisa de quantos? De 2. Tá? Então, ó, primeira coisa que eu fiz foi localizá-los. Certo? Olha para cá, olha para cá. Se eu tenho um ponto, olha só, se eu tenho um ponto, ponto tem o que mesmo, galera? Domínio e imagem. Gente, nem se preocupe em copiar. Tira uma foto, eu dou um tempo. Porque se você entender uma, tu vai perceber que todas vão ser iguais. Todas, não tem como cobrar diferente, de verdade. Então, ó, olhei para o ponto. Quem é o meu domínio aqui? 2, na horizontal. Quem é a minha imagem aqui? 8, na vertical. Tá aqui. Pô, já achei um ponto, massa. Mas eu preciso de um ponto só? Preciso de quantos? Então, na minha curva, eu localizei outro ponto, não localizei? Quando você olha para esse ponto aqui, esse ponto, ele tem que ter um domínio e ele tem que ter o quê? Ô, gente, o domínio ele vai estar na horizontal ou na vertical? Então, esse -1, ele está na horizontal ou na vertical? Então, ele é domínio ou imagem? Massa. Se é uma imagem, ela foi gerada por um elemento do teu quê? E esse elemento tem que estar na o quê? Horizontal. Ó, venho aqui e bati. Quem é que é aqui, pessoal? Maravilha. Galera, quantos pontos você localizou? 2.
Para encontrar A e B, que são constantes, você precisa de quantos pontos? 2. Acabou a questão. Entenda, para mim hoje não é importante o depois daí, sabe? O desenvolvimento. Porque o desenvolvimento a gente vai fazer tanto isso, gente, tanto, que o desenvolvimento eu sei que você vai aprender. Mas o mais importante para mim é fazer você sair daqui hoje sabendo assim, o que é que eu devo fazer quando aparece um gráfico. Então o roteiro, eu repito, você é metódico, você é repetitivo. Toda vez que eu tiver um gráfico, eu vou atrás de ponto. Esse ponto, no gráfico, ele tem que me dar domínio e tem que me dar o quê? Imagem. Acabou. Agora vamos lá, devagar, sem agonia. Sem pressa, tá? Olha só agora o que eu vou fazer. Presta atenção. Eu tenho 2 pontos, vou escolher o primeiro para trabalhar. Darlan, qual que tu vai escolher? Qualquer um. Eu escolhi esse aqui, tá? Quando eu escolhi esse, o meu domínio, olha só, é 2. E quando o meu domínio foi 2, a minha imagem foi 8. Darlan, eu fiz direto. Maravilha. Aí é com você, não é comigo. Certo? Então vamos lá. Eu conheço o modelo, não conheço? Então, nesse modelo, no lugar da minha imagem, eu coloco quem, por favor, galera? 8. E no lugar do elemento do domínio, quem que eu coloco? Então, lá vou eu, ó, sem pressa. 8 é exatamente igual a A, que multiplica 3, elevado ao elemento do domínio, mais B. Olha o que rolou. Gente, olha só. 3 ao quadrado dá o quê? 9. 9A. 9A mais B, tudo isso igual a quem? A 8. Gente, vai ter algumas pessoas, com certeza, tá? Com certeza, que vão dizer assim, caramba, e agora? Acabe com isso. Se você entender o conceito, você sabe que você precisa usar quantos pontos? Você usou apenas o quê? Então não pode dizer assim, e agora, o que é que eu faço? Você sabe o que fazer. Se você sabe que você vai precisar de 2 pontos e você usou 1, não acabou nada aí, porque você vai ter que utilizar o próximo ponto. Olha na questão. Qual é o próximo ponto que Darlan tem aqui, gente? Olha só. Vamos lá? Me ajuda. Quem é o outro ponto que eu tenho? Bora, gente. Vai, fala. 0. Massa. Então eu vou colocar aqui, ó, o 0. Vou colocar aqui o menos 1. O elemento do domínio aqui é 0. E a minha imagem aqui é exatamente menos 1. Mais uma vez, eu tenho um ponto, eu tenho domínio, eu tenho imagem. Volto para o texto. Tem modelo ali, sim ou não? Então, no meu modelo, no lugar desse y, quem é que eu devo colocar, por favor, galera? Menos 1. E no lugar do elemento do domínio, quem é que eu devo colocar, por favor? 0. Então, lá vamos nós. Menos 1, que é a minha imagem, é igual a A, que multiplica 3, é elevado ao elemento do domínio, mais B. Tá certo? Pessoal, 3 elevado a 0 dá quanto? 0. Quanto? 1. Qualquer número elevado a 0, 1. 1 vezes A, A. A mais B, exatamente igual a quem? A menos 1. Ei, doutor, lembra do que eu falei? Se eu não conheço 2 constantes, é porque eu vou precisar de usar quantos pontos? 2. Eu só vou parar para pensar o que eu vou fazer quando eu usar, quando eu executar o que eu sei que tenho que fazer. Beleza? Eu não usei os 2 pontos. Quem é que você está procurando o tempo todo aqui? A e B. Uma equação, outra equação. Se eu tenho 2 equações, se eu relaciono, eu vou ter o quê, pessoal? E se eu relacionar o sistema, eu vou encontrar os valores de quem? Acabou. Você está percebendo que não adianta forçar a barra? Estão percebendo que vocês têm que acabar com essa história de não, eu vou pensar porque eu vou fazer aqui. Não, porra nenhuma. Se você entendeu o conceito, vai lá e aplica. Mas não pode ficar com medo, fiz isso e agora achei A. Não, pô, mas quando eu resolvi essas questões, quando eu substituí, eu já achava o valor de A. Eu já achava o valor de B. Não tenha esse tipo de preocupação. Porque as questões elas não vão ser iguais, mas o conceito é sempre o mesmo. Certo? Então aqui comigo, olha só, eu tenho aqui agora as 2 equações, deixa eu mudar a cor aqui para não atrapalhar ninguém.
Vou ficar aqui, para um pouquinho, tá? 9A mais B igual a 8. A mais B igual a menos 1, certo? Beleza? Então vamos lá, se eu quero achar o valor de A, gente, e o valor de B, a gente está muito acostumado a usar o método da adição, não é? Ou seja, da eliminação. Então, se eu multiplicasse, por exemplo, aqui embaixo por menos... Por que lá embaixo? Gente, pode ser qualquer uma. A equação é sua, tá? Quando eu multipliquei por menos 1, tá? Eu vou ficar com essa expressão. 9A mais B igual a 8. Vou ficar aqui com menos A menos B igual a 1. Se a gente adicionar as equações, olha o que eu vou ter. Mais B com menos B, posso cancelar. 9A menos A vai dar o quê? 8A. 8 com 1 vai dar o quê? 9. Qual que é o valor de A, por favor, pessoal? 9, o quê? Oitavos. Mas eu preciso apenas do valor de A, pessoal? Não. Porque o problema, esse infeliz das costas oca, pediu para que eu determinasse o valor de A multiplicado por quem? Por B. Então, poxa, se eu achei o valor de A e eu tenho as minhas equações, basta escolher uma das equações e substituir. Todo mundo concorda comigo? Me permita fazer o seguinte, para não ficar desorganizado aqui, eu estou comunicando, tá? Porque o quadro é muito pequeno. Então, vamos fazer aqui assim, ó, para não ficar desmantelado e desorganizada a resolução da gente. Olha só o que eu quero de vocês. Para um pouquinho. Não fica com agonia, não, tá? Olha só. Eu posso escolher qualquer uma das equações. Eu vou tomar a liberdade de escolher a primeira. A, essa aqui, tá? A mais B igual a menos 1, certo? Se eu quero agora o valor de B, é igual a menos 1, olha só, menos o A que está positivo vai passar o quê, pessoal? Negativo. Tá tudo certo? Mas qual é o valor de A mesmo, por favor? Fale, homem. 9 oitavos. Então, eu vou ficar com menos 1, ó, menos 9 oitavos. Vamos ver se me ajuda. B é igual. Ao invés de ficar com aquela agonia de mínimo, ó, eu já falei isso aqui algumas vezes. O denominador aqui não é 1, pessoal? Repete para mim, por favor. Repete. Multiplica os denominadores, fala. Multiplica os denominadores. E faz o cruzamento. 8 vezes menos 1 dá o quê? Menos 8. 1 vezes menos 9 dá o quê? Menos 8 com menos 9 vai dar o quê? Menos 17. Certo? Multiplica-se os denominadores e faz o cruzamento. Multiplica os denominadores e faz o cruzamento. Acabou a questão. Vejam, agora só um minuto, calma. Não tenha pressa hoje, tá? Por favor, olha só. Se você ficar copiando feito um doido, pode ter certeza que vai chegar uma hora, gente, que vocês vão passar batidos. Então, olha só aqui, tá? Resposta. A resposta é A multiplicado por B. Olha para cá. A gente tinha encontrado que era 9 oitavos. Multiplicado por B, que é menos 17 sobre 8. Por Nossa Senhora, a gente multiplica os denominadores. Multiplica os numeradores. Então, olha só. Mais com menos vai dar menos. 9 vezes 17 vai dar 153. 8 vezes 8 vai dar o quê, pessoal? 64. Isso aqui é igual a menos 2,4 aproximadamente. Certo? Acabou essa questão. Alguma dúvida? Tranquilo. Maravilha.